A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Pode sentar, por favor. Prazer muito grande estar com os irmãos, com o pastor Joel. Eu e o pastor Wellington, que é este homem que tem nos ensinado, deixado um legado para todos nós. Todos os pastores, mais de 100 mil pastores da Assembleia de Deus no Brasil. E ele tem sido nosso pai, que nos ensina a ser pastor e ser mais crente. Eu quero louvar a Deus, conhecer o pastor Ladeia, ele é baiano, do sul da Bahia para o sul da Flórida. É a bênção, conhecer de perto, já conheço um dos seus vídeos, e os nossos queridos pastores que estão aqui. E nós estamos num momento muito alegre aqui, estou muito alegre, estou renovado, glória a Deus. Hoje pela manhã ali, nosso pastor Joel, botou os pastores todos de joelho, com o rosto em terra. E ali eu senti algo tão gostoso do céu. Pastor de joelho, igreja forte, viu? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Olha alguns versículos. Talvez não ocupe esses 40 minutos, que já estamos com um pouquinho, mas é bom demais estar aqui. Se não quiser vigília, também topa a vigília. Juízes 2, versículo 7, diz assim: E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o que ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Reves, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esse texto é um texto que é um tanto quanto triste, porque mostra muito difícil que vivia o povo de Deus. Diz que depois que Josué morreu, teve uma geração posterior a Josué, dos anciãos que ainda prolongaram aquele tempo de paz, de alegria. E depois disso surge uma geração que não conhecia o Senhor. Pense comigo como seria sério este momento, como foi sério esse momento para o povo de Deus, quando depois de tantas bênçãos, vem a geração de Abraão, a geração da fé, a geração do estabelecimento dos princípios do povo de Deus, do povo de Israel, a geração de Jacó, e apesar de tantas lutas, mas Jacó é uma geração de superação. Teve a de Isaac, antes de Jacó, que preservou os princípios da geração de Abraão. Então, a geração de batalhas, mas de sobrevivência, de resiliência, que foi a geração de Jacó. Depois surge a geração de Josué, a geração das conquistas, de tantas conquistas. Nossa igreja tem passado todas essas gerações de conquista, de bênção, de milagres. Mas depois surge a geração pós-Josué, que são aqueles que preservam por algum tempo os princípios que Josué ensinou. E depois disso vem uma geração que não conhecia o Senhor. Irmãos, pensemos que aquela geração pós-Josué não passou um legado para a geração seguinte. Isso que nós estamos desafiados, igreja do Senhor, no século 21, nós estamos mais velhos, estamos desafiados a deixar um legado, porque aquela geração pós-Josué deixou uma herança linda. Eles conquistaram todas aquelas terras e deixaram para os filhos de Israel. Mas eles não deixaram um legado. Legado são valores, princípios, que se deixa para a geração seguinte, a fé. E eles tinham a herança, tinham todos os bens, o patrimônio riquíssimo de Israel naquela região. Mas eles não tinham um legado de fé. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que
muitos estão também perdendo esse legado. Muitos pais e a família é algo tão interessante. Nós estamos falando de missões e não teremos missões se não tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós que somos pais, avós, pastores, líderes, precisamos estar construindo um legado para a geração que vamos deixar depois de nós. Mas se quando você tem um filho com 2 anos, entrega-lhe um telefone de presente, em vez de entregar-lhe uma Bíblia, mesmo aquela de quadrinho para ele desenhar, você não entregou uma Bíblia para o seu filho, mas deu um telefone, um iPhone ao seu filho, com 3 anos de idade, 4 anos de idade, você está deixando um legado? Não. Você está deixando uma herança. Legado não. Legado é você dando testemunho para ele. Legado é você dando glória a Deus em casa. Legado é teu filho te ver de joelho, clamando o nome do Senhor Jesus. Isto é legado. Mas, enquanto nós temos uma geração, aquela geração pós-Josué, era uma geração sem sacrifícios. A geração que não tinha sacrifícios é a geração hoje. Uma geração que está se criando de jovens hoje que ele não quer sacrifício. Ele não quer 10 minutos de oração, mas ele quer 10 horas de telefone. Ele não quer um louvor, mas ele ouve música mundana. Ele não quer ouvir um vídeo cristão de 10 minutos, mas fica ouvindo, como lá no Brasil, um tal Felipe Neto. Ele ouve aquilo que não tem nada de Deus. É uma geração que não tem interesse, que não tem isso que é interessante. Uma geração que tenha compromisso. Compromisso. Quem tem compromisso com Deus aqui, dê glória a Deus. Eu preciso passar isso para meus filhos. Uma geração com compromisso, eles não tinham compromisso. Aquela geração já estava seguindo a outros deuses, aos Baalins. Talvez o telefone não é um Baalim, mas pode fazer. Porque se ele usar para o mal, vira um ídolo. Quantos que idolatram o seu telefone celular? Tem um garoto no Brasil que quando o pai tomou o celular, porque ele estava falando muita bobagem, ele matou o pai, matou o irmão por causa do celular. Aparece no vídeo uma criança com 2 anos que o pai tirou o telefone e está rolando pelo chão. Porque estão construindo um ídolo em nossa casa. A televisão, os filmes da Disney, tudo isso é um ídolo. Nossa casa é casa de oração. Nossa casa é casa de Deus. Nossa casa é casa de milagres. Quem tem um lar de milagre aqui, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Mas é uma geração que não quer compromisso. É uma geração imediatista. Eu quero tudo aqui e agora. Meu pai, eu quero isso, agora e aqui. Veja, então, seus filhos, que tudo que ele pede, você dá. E seu filho é imediatista, ele quer tudo hoje, ele não quer amanhã. Filho, amanhã eu vou lá e compro, eu quero é hoje. As crianças estão sendo criadas de uma forma leviana por muitos pais. Crente, você tem a responsabilidade de passar um legado de salvação para o seu filho. Passe salvação para o seu filho. Pais que estão aqui hoje, que são pais de crianças, ou avós que estão cuidando dos seus netos. Lembre que há uma geração em curso, que pode ser a geração que substitui essa geração aqui. Não é? Homens aqui, como o pastor Wellington, está deixando um legado. Ele já deixou o legado dele, a geração pós-pastor Wellington, é a geração de homens de Deus. Mas a geração pós a gente, que vem depois, um pouco mais jovem, um pouco menos velho. Já é uma geração que já vem sofrendo mais. E agora, irmãos, essa geração é a geração que não quer sacrifício, não quer orar, não quer compromisso. É a geração imediata. Tudo eu quero agora. Se não for agora, vai ter problema. Então, isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa pensar agora. Que legado eu estou deixando para meus filhos? Para uma geração que vem realmente cheia de encrencas. É uma geração que não tem memórias de Deus. A geração não lembrava de nada. O sacrifício, quando o povo passou o Rio Jordão, Deus disse uma coisa para eles: olha, cada tribo leva uma pedra. E levaram as pedras. Faz uma arruma de pedra, cada tribo ali. E os seus filhos perguntaram: que pedras são estas? E eles te dirão: estas pedras significam que nosso Deus, nosso Pai Celestial, nos fez passar em seco pelo Jordão. Que nosso Pai Celestial abençoou nossos pais no deserto. Que nosso Pai Celestial abriu o mar vermelho e os nossos pais passaram. Que nosso Pai Celestial fez milagre na vida do povo. Que nosso Pai Celestial fez coisas grandiosas na história do seu povo no deserto. E lá no Egito tirou o seu povo. Tudo isso eram os pais passando para os filhos.
Não existiam livros como tem hoje ainda. Então, aqueles pais que contavam de pais para filhos, ia passando para as gerações seguintes. Mas aqueles pais esqueceram das pedras tiradas do Jordão. Ninguém passou para eles o que aconteceu e eles não tinham memória de Deus. Teu filho tem memória sobre Deus? Tem memória sobre o milagre que você recebeu? Tem milagres sobre o batismo com o Espírito Santo? Eles têm memórias de um pai que ora, que jejuma, um pai que chora aos pés do Senhor? Nós estamos numa geração que não tem lágrimas. Chora de rebelião, de rebeldia. Chora de raiva, mas não chora de quebrantamento. É uma geração que seu filho, se você não fizer a vontade dele, ele chora de ódio porque você não fez a vontade. Mas não tem mais choro pelas almas perdidas na terra. É preciso ter uma geração que chore como os pais dele choraram. Teu filho está chorando nos pés do Senhor? Teu jovem está chorando nos pés do Senhor? Se não está, leva ele para quebrantar até chorar diante do Senhor. É preciso ter lágrimas. Num mundo tão cruel, tão pecaminoso, crente precisa chorar o choro da misericórdia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esta geração, a geração que faz concessões. Isso aqui não é nada demais. Assisti aquele filme Moral de Madrugada, ninguém morre por isso. Mas ter sexo com 12 anos de idade já está comum. Os pais estão em concessão, meu filho quer namorar com 14 anos, deixa o bichinho namorar. Gente, pais estão fazendo concessões antibíblicas. Pais estão fazendo concessões fora da realidade psicológica da mente das crianças e dos adolescentes. Pais estão permitindo os filhos pecarem. Pais estão permitindo os filhos fazerem coisas absurdas. Pai do céu, tem misericórdia de nós. Você precisa pensar nisso. Se tem um filho adolescente, leva ele para a oração. Sai com ele, anda com ele, ama o seu filho. Mas não deixe seu filho afastar de Jesus. Diga não para o seu filho. O não é pedagógico. Mas os filhos estão ganhando tudo, querem até namorar com 12 anos de idade. Às vezes eu chego, pai, no meu gabinete de pastor, diga assim, pastor, meu filho tem 14 anos, quer namorar, eu não tenho jeito. Que marca de pai é você? Que tipo de pai somos nós que não temos jeito com os nossos filhos? Deus te deu autoridade espiritual, meu irmão, para você pregar o evangelho e olhar, conduzir seu filho pelo caminho eterno, não pelo caminho do inferno. Essa geração que vem após nós pode ser uma geração que não conheça mais Deus. Porque conhecer Deus não é ouvir o nome, é de ouvir dizer, não. Conhecer Deus é chorar com Ele, é se alegrar com Ele, é ter intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Ele aqui, dê glória no nome do Senhor. Seu filho tem intimidade. É preciso pensar assim, que grau de intimidade meu filho tem 20 anos, tem com Deus hoje? Eles conhecem o Deus dos pais, mas não conhecem o Deus dele. Isso é muito sério, meus irmãos. Então é preciso que a gente lembre que essa geração hoje não permite Deus tratar os seus corações. Não permite Deus tratar com ele, repreendê-los. Porque o pai nunca repreendeu, ele não sabe o que é a repreensão de Deus. Filhos que não deixam, jovens que não deixam Deus tratar os seus corações. É uma geração que está agora, não ora, é a geração mais ansiosa da história da humanidade, é agora. Eu atendo todos os dias jovens ansiosos, que não dormem de noite, hiperativos. Por quê? Você dá um aparelho desse para o seu filho, e ele vai desenvolver ansiedade, hiperatividade. Quando você pega uma criança e dá um telefone, ele vai liberar adrenalina na sua mente. Ele vai cada vez ser mais tenso, já criança, tensa e nervosa. Que tipo de legado nós estamos deixando para a geração que vem aí? O que é que estamos fazendo com os nossos filhos? O que é que estamos fazendo com aqueles... Será que vamos ter filhos missionários? Filhos pastores? Nós queremos que nossos filhos sejam tudo, qualquer coisa, que estude, que se forme. Mas você não pensa assim, filho, vai fazer teologia, eu quero que você seja pregador. Produza profetas, meu irmão. Quem quer ter profeta na sua casa aqui, dê glória a Deus, profeta que vai crescendo, você põe a mão na cabeça dele, meu filho, tu serás profeta do Senhor. Aleluia. Então esse dia, meu filho será um médico, que seja, mas se for profeta, é melhor ainda. É preciso que você, pai, em vez de ser levado pelo seu filho, você seja o líder da vida dele e seja profeta sobre ele.
Pais profetas. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Diga assim, em nome de Jesus, vou profetizar para meus filhos. Seja profeta na sua casa e profetize bênção. Fale de Jesus para ele. Conduza seu filho para temer a Deus. Porque aquela geração pós-Josué não temia o Senhor. Não tinha um temor de Deus. E uma geração assim está surgindo, de alguma forma, em muitos lares evangélicos. Está surgindo uma geração que não tem temor a Deus. Que não conhece Deus. Que não tem intimidade com Deus. Uma geração crítica. Porque existem tantas influências, tantas janelas que se abrem. Tantas janelas para tirar a atenção dos nossos jovens. Ele vai para a faculdade. Vocês sabem uma coisa interessante. Eu vi estatística no Brasil, que na América Latina, de 10 jovens que entram para a universidade, crentes, 7 se desviam. Só 3 terminam crentes. Veja que tragédia. Dos filhos dos crentes que vão para a universidade, 10 se desviam. Sabe por quê? Eles não têm raízes. Os pais não estão criando raízes para os seus filhos. Não tem alicerce. Eles estão construídos em areia. Mas tem jovem que está construído na rocha. Este permanece firme lá onde ele estiver. Uma geração que não tem raízes. Que não tem princípio nem valores. Porque os pais não passaram. É isso? Talvez tenha um filho lá que você ensinou tudo e ele se desviou. Isso acontece, é um acidente de percurso. Mas a Bíblia diz que ensina a criança e quando estiver velho não se desviará. Um dia ele vai voltar. Mas você não conduziu ele em forma alguma, deixou ele livre para fazer o que ele quiser. E o que o homem quer, a criança nasce com a tendência para o pecado. Você deixar ele livre, ele vai para o pecado. Você precisa ensinar essa palavra. Encher seu filho desta palavra. Colocar na sua casa. Em vez de você colocar 5 televisões na sua casa, coloca uma Bíblia em cada quarto dos seus filhos. Uma Bíblia na mesa. Uma Bíblia lá na parede. É o que está escrito em Deuteronômio 6. Põe a Bíblia na vida dele. Só a palavra de Deus liberta uma geração que está tentada para o fracasso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. É uma geração que não quer esperar nada. Geração imediatista, não querem esperar nada. Já viu como é que eles querem tudo agora? Eles estão apressados. Irmãos amados, é a geração que não conhecia o Senhor. É a geração também agora que eles querem sensação e não intimidade. Eles querem uma música que faça eles dançar. Eles querem plantar bananeira. Eles querem dançar, pular e rolar no chão. Mas eles não querem chorar de joelhos. Que a igreja do Senhor volte a chorar de joelhos. Aleluia, que o clamor volte para nossas casas. Que o clamor volte para as nossas casas. Eu tenho um exemplo de minha família. Meu pai era um homem semi-analfabeto. Minha mãe também. Ele chamava a mim e dizia, meu filho, leia um texto, uma história de fulano de tal na Bíblia, eu lia. E ele botava a gente 1 hora de joelho, o joelho doía, e nós oramos todo dia 1 hora com ele. Hoje nós somos 130 pessoas, todos são crentes, todos são servos de Deus. Ninguém se desviou até hoje, depois de tantos anos, né? Nossos netos, nossos genros, nossas noras, todas são crentes, porque um velho que não sabia nada, de nada, mas conhecia Jesus. Quem conhece Jesus, passa Jesus. Passe Jesus para o teu filho. Não deixa que eles se percam. Uma geração passa para outra a graça de Deus. A outra geração vai passando. De repente nós vamos surgir. A tentação é tão grande. É um mundo sedutor. São tantas janelas, tantas coisas que vão seduzindo nossos filhos. É tanta sedução. De repente você precisa estar atento, vigilante, porque Deus deu filho a você, para você cuidar dele para a próxima geração. E nós pais, porque tem uma geração que não aprendeu a ser pai, tem uma geração que não aprendeu nada sobre pai, sobre mãe, e quando vai criar um filho não tem a menor noção do que vai fazer com aquele menino. É preciso que a gente entenda isso. Irmãos, vamos estudar a palavra, vamos aprender de Jesus, vamos pregar a palavra do Senhor. Então, veja bem, algumas coisas que eu quero dizer a você que, olha, uma geração que substituiu a estética, a ética pela estética. Em vez de ética,
todo mundo quer ser bonito, é o tempo que eu falei hoje do filtro, não é? A mãe pega a criança e começa passando um filtro. O filtro é falso. Todos os meninos precisam saber a realidade da vida. Não crie seu filho com filtro, cria ele com o pé no chão, porque o mundo é cruel. Proteja seu filho do diabo, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio dar vida e vida com abundância. Você tem vida, passe vida para ele. Aleluia! É a geração que substituiu o louvor pelo show. Querem show, mas não querem chorar enquanto canta. Oh, aleluia! Isso precisa a gente voltar. Isso é avivamento, a gente buscar, Senhor, eu preciso ver uma geração que chore, que cante, que adore. Aleluia! E muitos que até que pregam hoje estão trocando a unção pela exaltação. Tem pregador que vai pregar e paga meia hora falando sobre ele, os títulos. E porque ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Esquece de falar, toda a glória é dele, todo o poder é dele, toda a majestade é dele. É preciso aprender a adorar de novo. Tem muita gente que não sabe mais passar a glória para ele. Quem vem aqui adorar da glória a Deus é a adoração, que é o nosso culto de louvor. Muita gente substituiu o caráter pelo carisma. É carismático, é atraente, é envolvente, mas não tem caráter. É como Naamã era famoso, mas era leproso. Tem muita gente que é assim. Falta caráter cristão. Isso está cheio de pregadores pelo mundo assim. Tem carisma, fala bonito, mas a sua vida em casa é uma tragédia. É um péssimo pai, um péssimo marido. Não é de Deus. É preciso que você pregue a essência que está em você. Quem tem a essência de Deus na sua alma, quem tem a essência de Deus na sua alma, prega isso. Prega o que você vive. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. É a geração que substitui a humildade pela arrogância. Arrogância. Tem pastores e pregadores arrogantes. Tem pastor no Brasil que tem 2 aviões na garagem, no hangar. Mas não abraçam um sofredor. Porque eles ficaram grandes, incharam. Mas aqui tem um homem de Deus que chora ainda. Que prega com a fé. Que nunca abandonaram os princípios, a essência. A essência na tua vida, meu irmão, é a graça de Deus. Quem tem graça na sua vida ainda, louve a Ele, aleluia. Graça de Deus na nossa vida. Aleluia. Como as pessoas estão substituindo a consagração pela distração. Quanto tempo as pessoas gastam assistindo o filme da Disney ou da... Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você gasta falando no telefone? E quanto tempo você gasta com esse livro? Quanto tempo a gente gasta com os joelhos? Quanto tempo? Qual a nossa prioridade? É uma geração que tem crise de prioridade. Porque não bota para ser prioridade o que é prioridade. A geração que não tem a prioridade que devia ter. A nossa prioridade é Jesus de Nazaré. A nossa prioridade é a palavra do Senhor. Se é prioridade, gaste tempo com Ele. Vamos gastar mais tempo com Ele. Isso é que é ganhar tempo. É o tempo que você fica lá com o Senhor. Chorando, aleluia, louvando, adorando. O seu filho vê o papai que ora, a mamãe de joelho. Eu vou dizer, a coisa certa deve ser isso. Isso deve ser o certo. Mas se o pai e a mãe estão brigando, isso também deve ser o certo para ele. É uma geração que substitui o ter pelo ser. Não é? Eu tenho isso, eu tenho aquilo e não é nada. Não adianta ter o carro mais caro do país. Morar na melhor mansão do país. Se você não tem a graça, você é pobre, miserável e nu. Qualquer um que está me vendo em qualquer lugar, que seja assim, está sempre, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sou o quê? Sou um servo do Senhor. Servo quebrantado diante dele, é isso que você deve ser. E isso é o grande tesouro, porque Paulo disse que nós somos um tesouro em vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Quem tem o tesouro aqui, levante a mão comigo. Tem tesouro? Tem. Esse tesouro eu preciso passar para a geração seguinte. Aleluia. Muita gente está substituindo a intimidade com Deus pela superficialidade. Tem gente que é muito superficial, não experimenta a intimidade. Mas a intimidade, Ele falar comigo e eu falar com Ele. Já falou com Ele hoje? Já ouviu sua voz hoje? Aleluia. É isso. Amados irmãos,
nós precisamos agora pensar: o que eu vou fazer com essa geração? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é um sinal para a igreja. Por aumentar a iniquidade. Jesus também fez outra pergunta: quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Quem responde por si aí? Achará fé em você? Quem acha, diga amém. Achará fé em você? Achará fé na tua casa? Achará fé na tua família? Achará fé na tua igreja? Se há fé, dê glória a Deus, porque tem fé na tua vida ainda. Mas tem um sinal que está em Joel 2, que diz que nos últimos dias derramaria Deus sobre todos nós o seu Espírito. E esse é o sinal do tempo do fim que a igreja precisa. Lá em Joel 2 diz exatamente o que eu quero finalizar essa palavra dizendo. Joel 2,12 diz assim: converter de todo o coração. Isso é a mensagem que você dar para a sua casa, seus filhos, sua igreja. Crente convertido tem quebrantamento. Crente convertido chora nos pés do Senhor. Crente convertido ora todo dia. Crente convertido tem prazer de falar com Deus. Crente convertido adora. Crente convertido gosta de chegar na igreja cedo. Crente convertido gosta de orar. Crente convertido adora com espírito e verdade. Espírito e verdade. Crente convertido. Tem crente convencido, muitos não são convertidos. Versículo 3: rasgai o vosso coração. Rasgar o coração. Agora é hora, irmãos, de nós rasgar o nosso coração para a geração que vem depois de nós. Orar por eles profundamente. Versículo 15: tocar a buzina, a palavra. Santificai. E o versículo 17: congregai. Sabe uma coisa interessante? Antes da pandemia, eu li um relatório, uma pesquisa, que no Brasil tem 4 milhões de pessoas desigrejadas, que não congregam, que não vão na igreja. Eu li hoje uma pesquisa no lugar onde começou todo o movimento da reforma na Europa, que só 4% dos crentes da Europa frequentam um culto uma vez por mês. Só 4% dos que se dizem evangélicos. Imagine isso. O desigrejado é aquele que perdeu o prazer de ir para a casa de Deus. Tem hora de a gente chorar por eles, clamar por eles. Gente que não tem prazer de pegar a Bíblia e ir para a igreja adorar. E não, a igreja sou eu. Estão mentindo, a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Quem é a igreja aqui, que faz parte da igreja, da glória a Deus? A igreja é o corpo de Cristo. A orelha não pode sair por aí correndo e dizer: eu sou a igreja. Eu sou uma pessoa. Nem um membro do corpo é sozinho a igreja. Então, essa ideia de igreja sou eu, é uma igreja satânica, para as pessoas não congregarem. Isso é uma coisa seríssima. Mas o texto de Joel 2, diz assim: regozijai-vos, porque ele vos dará ensinador de justiça. Quem crê que Deus está mandando ensinador de justiça para nós? Aleluia. Regozije o seu coração, porque tem esperança para o teu filho, tem esperança para a geração seguinte. A esperança é Cristo, e a esperança está em nós, que cremos, que oramos e que cuidamos deles. Aleluia. E diz assim: haverá abundância. E no 2:22 diz assim: haverá restituição. É aquilo que o salmista disse assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que goze os ossos que tu quebraste. Quem perdeu a alegria da salvação, receba de volta esta noite. Você não tem aquela alegria mais de ser crente como você tinha antes, comece a adorar o Senhor, porque Deus está te renovando hoje. Esta alegria da salvação eu preciso ter todo dia, porque ela é que dá essa força para prosseguir. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas, quem são filhos e filhas de Deus aqui? Adore o Senhor. Filhos e filhas receberão o poder de Deus. Vossos velhos terão sonhos. Que tem mais de 50, levante mais de 50, não é velho, mas mais de 50. Receba sonhos de Deus na sua vida. Tenha sonhos espirituais. Nós já estamos mais velhos, tenha um sonho. Eu ainda tenho muitos sonhos. Quem tem muitos sonhos ainda de ser bênção, de ser mais crente, dá glória a Ele. Sonhos de ver milagres acontecendo em nosso país, em nossa igreja, em nossas igrejas. Jovens terão visões. Onde estão os jovens? Quem se acha jovem que levante a mão? Levante a mão.
Receba a visão de Deus, jovem. Minha irmã, receba a visão de Deus, meu jovem. Visão de Deus, jovem, precisa ter. Visão. Veja a missão, a obra para fazer. Veja a tarefa que tem diante de você. Deus, abre os teus olhos agora. Crente, peça assim: Senhor, abre os meus olhos. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: abre os olhos do moço, Senhor, da moça. Faz aquilo que o profeta diz: abre os olhos do moço, Senhor. Abre os olhos da moça, para que veja a tua glória, teu poder, teu milagre, o céu aberto, coisa grande acontecendo nesta geração. Deus quer fazer coisas grandes. Aleluia, 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 aleluia. Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Receba o derramamento. Quem é servo aqui? Quem é serva? Receba o derramamento de Deus esta noite. Receba o derramado do Espírito na tua vida para renovar. Seja renovado esta noite. Receba a renovação e dê glória e louve e adore o nome do Senhor. Ele renova você esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ser renovados. Cheio do Espírito, cheio de sabedoria. É um tempo... Nosso país, nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Tem uma lei no Congresso para aprovar que pode inviabilizar. Eu vi um filósofo lá, famoso do Brasil, dizendo: olha, a partir de agora é pecado expulsar demônios, é crime expulsar demônios. Veja que coisa. Porque o demônio também tem religião. Coisa terrível. O que querem fazer com o Brasil? Mas no Brasil tem um povo que ora, povo que chora, povo que clama, povo que confia, povo que acredita. Quem está aqui, que ainda chora nos pés do Senhor, glorifique a Deus, que nós temos visão de Deus, que coisas grandes vão acontecer. Aleluia! É preciso que a gente comece a pensar nisso. Agora, pergunta interessante: como é teu testemunho para a geração seguinte? O que diz a deixar para a geração que vem depois? Qual o exemplo que você passa para os seus filhos, seus netos, para os que vêm depois de você? Qual a unção que você está passando? Vamos passar unção para a geração seguinte. Quem tem unção para passar para a geração seguinte, passa unção. Então você não tem dinheiro no banco para passar, passa a graça, passa o milagre de Deus, passa um legado de bênção, de dignidade, de exemplo, de fidelidade, de temor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então hoje pense agora, tinha uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração aqui conhece. Não é conhecer do nome, do que está escrito na Bíblia, é conhecer porque você fala com Ele todo dia. Todo dia você sente a presença dEle. Todo dia Ele te visita. Se você tem visita do seu Pai, você tem intimidade com Ele. Intimidade. Vamos clamar por intimidade da igreja com Deus. Uma intimidade cheia de temor e tremor, porque Ele é santo. Nós somos simples homens, seres humanos frágeis, mas a graça de Deus está em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, receba a graça de Deus esta noite para ser mais crente, mais fiel, mais fervoroso, mais missionário, mais ganhador de almas, mas sentir mais a sua presença. A geração que está na Bíblia não sentia Deus, mas ainda tem crente que sente Deus na sua vida. Tem geração que não sente Deus, tem sensações diversas, mas não sente a presença de Deus. Mas ainda tem crente que ora e sente Deus. Quem está sentindo Deus esta noite aqui, dê uma glória para Ele, adore a Ele, sinta Deus na tua vida. Deus em nossa vida é isso, é o grande milagre desse tempo. É um tempo de tantas lutas, mas a igreja sente Deus, adora Ele em espírito e em verdade. E é maravilhoso quando a igreja está ensinando a geração seguinte a ensinar a ser crente, ensinar comportamentos cristãos, ensinar modos viventes, modos operandi cristão, ensinar os nossos filhos, nossas crianças da igreja, protegendo essas crianças, que as crianças estão ameaçadas. A maior crise contra as crianças na história da humanidade é agora. Agora uma crise tremenda. Destruir as crianças é o lema do diabo, destruir a próxima geração. Mas ainda tem profeta de Deus para repreender o diabo.
Ainda tem mulheres e homens de Deus que vão orar e vão cuidar das crianças na igreja, professor de criança. Você que lida com adolescente, peça a unção de Deus para repreender todo o demônio que perturba eles. E eles serão profetas, eles serão instrumento de Deus, porque eu creio num Deus que faz milagre. Você crê? Faça isso, abençoe, ajude, faça eles vencedores. Nós podemos criar uma geração de revoltados, de derrotados, de arrasados, de falidos. Uma geração de vencedores. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos abençoe. Pensemos, missões se faz a partir da nossa casa. Disse para os irmãos lá, o primeiro campo missionário é a tua casa. Você não é um bom missionário para a tua mulher, para os teus filhos, para o teu marido, então você não é missionário em lugar nenhum. É preciso ser missionário na sua casa. E seus filhos darão testemunho de você. Meu pai me ensinou a pregar. Meu pai me ensinou a orar. Minha mãe me ensinou a ganhar almas. Minha mãe me ensinou a amar a obra de Deus. Isso. Ensine seu filho a amar a Deus e a sua obra. E Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe o pastor Joel e esta igreja. Esta igreja é maravilhosa. Estou feliz de estar aqui. Só não vim congregar aqui porque eu moro um pouquinho longe, né? Mas louva a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar com os irmãos. Um abraço para todos. Deus abençoe você. Glória a Deus.